Vídeo de hoje nós vamos conhecer duas pessoas que são famosas, cada uma no seu nicho aí, que eram ateus e que agora viraram cristãos. Isso é possível? Como eles foram convencidos disso? É sobre isso que nós vamos ver hoje, é o nosso react de hoje. Mas não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Lembrando, seja você cristão, ateu, seja lá o que você for, os comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Em resumo, você deve ter respeito nos seus comentários. Vamos para o react? Vamos para o react. Agora que você crê em Deus, tenta me convencer que Ele existe. É engraçado você me perguntar isso porque quando eu era ateu, aquele ateu chato, praticante, militante, eu dizia pra mim mesmo que se eu acreditasse em Deus, eu teria ótimos argumentos para convencer qualquer um, né? Eu sabia que eu conseguiria convencer qualquer um, ou seja, era eu claramente sendo arrogante ali. Desde que eu passei a acreditar em Deus, sabe quantas pessoas eu tentei convencer a acreditar em Deus? Nenhuma. Sabe por quê? Porque quem me convenceu a acreditar em Deus foi Ele. Quem me convenceu que Deus existe foi Deus, não foi ninguém. Então, para você acreditar em Deus, não tem que ser eu te convencendo, tem que ser Deus. Você começou comigo, cara. Me aconteceu comigo que eu vi. O que mudou? Meu sogro chegou e falou assim: você é um bosta. Mas com carinho, você tá entendendo? Sabe? Quando? Você é um Quando bosta. você foi pedir namoro? Não, muito tempo atrás. Chegou e falou Mas assim. já tava casado? Não tinha casado ainda. Mas ele tava tendo um papo teológico pra mim. Você é um bosta. E aí eu cheguei e falei, como eu sou um bosta? Eu sou um professor de música, ganho a vida honestamente e tal, não sei o que lá, babá. Aí você começa, como Santo Agostinho fez quando ele escreveu as Confissões, você começa a perscrutar a sua própria alma. E onde você chegaria nos limites das coisas? E se você tivesse a tentação? Cara. É verdade. Olha, vamos ver essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, isso aqui eu vou mostrar que isso aqui é nada, não. Ele te fez um desafio de você? Não fiz desafio não. Eu fiz um desafio pra mim. Eu falei, eu vou pegar isso aqui, eu vou mostrar pra você toda a besteira que tem. Vai. Mas aí você entra dentro mesmo. Ah, você pegou a Bíblia pra tentar achar alguma abertura. Pra mim a Bíblia foi o seguinte, cara. Você vê tanta maldade no ser humano no Velho Testamento. Aí você fala, porque é engraçado, né? Porque a maneira com que eles descreviam a divindade, os caras tinham acabado ali de sair da Idade do Ferro, cara. Então é brutal, aquilo é brutal, e aquilo aconteceu e é brutal. E a maneira como eles percebem aquilo é brutal. Você só entende quando é revelado através de Cristo, que revela todas as sombras que aconteceram, né? Aí, meu irmão. Foi lendo a Bíblia que você Ou você sacou? cai, chora e fala que é um merda, entendeu? Ou ele não... Ainda não é o momento de acontecer isso, ele não quis fazer isso pra você nesse momento, e você vai ver em outro, e não vou ser eu que vou falar, e não vai ser a teologia, e não vai ser o argumento brilhante do Iago que vai te convencer, e não vai ser o William Lane Craig, e não vai ser o John Lennox, não vai ser ninguém, cara. Se não for aquele que fala através de Cristo falando com você. Aquele que fala... Cristo fala através de determinada pessoa. Mas aí você sabe que é. Mas você teve alguma experiência com Deus? Cara, essas coisas elas são muito pessoais. Então, mas... Gente, uma delas eu gosto muito, que é o Peter Jordan, né? Ele tem um canal aqui no YouTube, que é o Ei Nerd. E o Nando tem algumas coisas que eu não concordo muito, mas sempre acompanho o canal dele. Que, como eu falei, né? Eu gosto de conhecer opiniões contrárias e outros pensamentos. Mas por que eu trouxe isso? Porque, principalmente hoje em dia, a gente luta muito, né, pra mostrar que Deus existe, pra mostrar sobre questões teológicas, doutrinárias, que eu estou certo por acreditar em algo, que é o que a gente chama do proselitismo, né? Eu quero convencer as pessoas de que elas têm que seguir a Cristo, elas têm que, senão vão cair no inferno. Tudo elas têm que, né? E o que eles mostram aqui é uma forma que Deus usou sem usar ninguém, ou usando pessoas que não são tão conhecidas assim e nem com as melhores retóricas. O Peter comentou aí que ele passou a acreditar em Deus porque Deus mostrou pra ele. Não foi ninguém que foi lá convencer ele. E às vezes a gente fica muito desesperado em convencer alguém do nosso argumento, e eu estou falando aqui argumento religioso, argumento cristão, não em outros sentidos. Por quê? Porque quando o argumento é cristão, quando o argumento é de Deus, a gente não precisa de muita coisa. Existe uma frase até que atribuem a São Francisco, mas eu não me lembro da fonte, enfim,
que diz, né? Evangelize e, se for necessário, use palavras. A gente se preocupa muito em ficar argumentando com o irmão nos comentários de Instagram, Facebook, YouTube. A gente se preocupa muito com vídeos na internet. Mas a gente esquece que é no tete a tete que o negócio acontece, né? E até mesmo a nossa postura diante desses argumentos. E eu não tô dizendo aqui que você tem que abrir mão da sua crença, da sua fé, mas a sua postura fala muito. Se nós formos lembrar aí de todos os santos que converteram, santos que foram extremamente difíceis, e eram difíceis na época, como São Paulo, quando era Saulo, né, de Tarso, como ele se converteu, ele precisou cair do cavalo. Então Deus tem uma forma de convencer e converter as pessoas que são únicas. Nós seremos instrumentos, mas para nós sermos instrumentos, nós temos que tirar uma coisa que hoje em dia falta muito, que se chama ego. O meu canal aqui não vai te convencer e nem te converter por causa de mim, por causa dos roteiros que eu faço, de forma alguma. Você vai se converter ou convencer se for a ação do Espírito Santo, se isso agir em você. A mesma coisa em outros canais. Se isso te der paz no coração, se isso te aproximar mais de Deus. Mas se for o contrário, é o ego ali. Se houver divisão, é o contrário. E eu posso te falar que aqui a gente busca sempre a oração, de inúmeras formas a oração, sempre a aprovação de Deus, e aquilo que não é dele, ele tira, né? Isso tanto no canal quanto na nossa vida. Então a nossa preocupação não deve ser: eu vou te convencer que você tem que ser católico, eu vou te convencer que você tem que ser radical, que você tem que ser da renovação carismática. Quanto mais você agir desse jeito, mais você vai afastar as pessoas. Porque não é Deus que está agindo em você, é você que está agindo em você mesmo. Porque Deus é humilde, Deus é paciente, Deus tem um jeito para falar com cada pessoa. Isso a gente ainda não entendeu. Em pleno século de tecnologia, informação e conhecimento, a gente ainda não entendeu isso. O quanto nós precisamos ter os gestos necessários para que os outros não que sejam convertidos ou convencidos, mas que eles encontrem a Deus. A nossa preocupação hoje em dia está sendo muito em convencer, não em ser canal de graça para que o outro encontre a Deus. Sabe aquele encontro pessoal que você teve com Deus? A preocupação hoje em dia parece que não é mais essa. A preocupação hoje em dia é falar se fulano tá errado, se tal música tá errado, se tal pessoa é da teologia da libertação, se tal pessoa é a favor ou não do Concílio Vaticano II, se tal padre tá errado ou não, se o Papa tá errado ou não. E aí a gente acaba deixando de lado, falei isso em outro vídeo, né? O que de fato é evangelização. Esses 2 vídeos aqui não quer dizer que ágil, então quer dizer que eu não preciso mais evangelizar. Não é isso. Significa que a evangelização, ela não depende de nós, exclusivamente de nós. Primeiro vem Deus, aí tudo aquilo que ele nos ensinou, e segundo, a nossa disposição, não só de mente, de intelectualidade, mas também de coração e alma. Diz sobre oração, humildade, ouvir o que Deus quer nos falar e, mais do que isso, colocar em prática aquilo que Deus nos fala, e que falta muito hoje em dia. Então, que você tenha o desejo, sim, de falar de Deus para todas as pessoas, com o seu olhar, com o seu sorriso, com os seus gestos, com as suas palavras, mas não porque depende de você, mas porque Cristo é tanto em você, tanto, que você precisa transbordar o amor dele, não porque você quer convencer as pessoas, não porque você quer que elas estejam do seu lado, não porque você quer convencer que essa ou aquela é a verdade absoluta, mas porque você deseja que as pessoas encontrem o verdadeiro amor e o amor maior que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que logo nós vamos celebrar aí a questão da paixão e ressurreição. Tá? Então eu deixo aqui toda essa reflexão, né, que falou muito com a gente aqui em casa. Não esquece de deixar o que você achou, ou se você tem essa experiência, como foi a sua conversão, ou aquilo que Deus inspirou no seu coração, mas faça isso com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo, com muita educação. Não esqueça de deixar meu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!